Olá, tudo bem? Meu nome é Ivan Filho e hoje nós vamos fazer uma retomada de alguns conteúdos que vocês já viram ou virão na sequência. Hoje vamos abordar do primeiro ano ensino médio, capítulo 2, volume 1, páginas 33 a 58. Tudo bem? Vamos lá? O estudo de funções é um dos mais importantes de todo o ensino médio. Por isso, vamos retomar o que aprendemos ao longo desse capítulo. Você deve ser capaz de reconhecer uma relação de dependência entre grandezas, tanto em sua representação gráfica algébrica, quanto a sua representação gráfica. Compreender a definição matemática de funções e alguns conceitos fundamentais, como domínio, contradomínio, conjunto-imagem e algumas notações importantes e muito utilizadas ao longo de todo o ensino médio. Vamos também retomar algumas características das funções como paridade, injetividade, subjetividade, bijetividade e além de composição de funções inversas. Releia o conteúdo apresentado nas páginas 34 a 37. Sobre esse assunto, preencha os 3 primeiros itens da seção. Organize as ideias da página 57. Observe a resolução da questão número 1 da seção Hora de Estudos da página 58. Vamos lá? Observe que esta função é composta por outras duas. A primeira, o tempo é maior ou igual a zero e menor que 100. Já a segunda função, nós temos o tempo que corresponde a ser maior ou igual a 100. Então, inicialmente, vamos pegar o valor correspondente a zero e vamos substituir no nosso tzinho, para encontrarmos qual é o valor da nossa temperatura. Quando feito isso, nós temos a resposta como sendo 20 graus Celsius. E quando o nosso t for de 100, nós temos então a resposta como sendo 160 graus Celsius. Observe que a nossa temperatura procurada, que é 48 graus, está entre 0 e entre 100. Diante disso, usaremos a primeira fórmula, onde pegaremos o 48 e vamos igualar a primeira função. Feita essa igualdade, nós teremos o tempo mínimo que corresponde a 20 minutos. Assim, a peça deve ser colocada no forno 20 minutos após ela ter sido ligada. Ela deve ser retirada do forno quando a sua temperatura for de 200 graus Celsius. Para isso, nós vamos utilizar a segunda fórmula, a segunda função, onde o nosso tempo corresponde a maior do que 100. Quando feita essa igualdade, nós vamos deparar numa equação quadrática, uma equação do segundo grau. Quando se resolvida, nós temos um tempo com 50 e outro tempo com 150. Como o tempo ele é maior ou igual a 100, então o t vai ser 150. Ou seja, a peça deve ser retirada do forno 150 minutos após ela ser ligada. Por entanto, o tempo de permanência da peça no forno é de 130 minutos, que corresponde a 150 menos 20, que é a resposta 130 minutos. Agora resolva a questão 2, 3 e 4 desta mesma seção. Possivelmente você já resolveu as atividades propostas na seção Atividades da página 37 a 39. Procure resolver aquelas que você ainda não fez. Faça o mesmo para as atividades 1 a 10 do livro de atividades, páginas 20 a 23. Releia o conteúdo apresentado nas páginas 40 a 43 e observe a resolução das atividades 6 da página 46. Você pode fazer análise da história passo a passo. Saí da casa e quando vi o ônibus parado no ponto, corri para pegá-lo. A partir do momento em que a pessoa sai, a distância da casa aumenta com o tempo. Se a velocidade fosse constante, essa distância aumentaria linearmente. No entanto, como a pessoa corre ao ver o ônibus parado no ponto, a distância tende a aumentar cada vez mais rapidamente. Infelizmente, o motorista não me viu e partiu, após esperar algum tempo do ponto. Nesse intervalo de tempo em que a pessoa esperou por outro ônibus, a distância da casa permaneceu constante. Resolvi voltar para casa e chamar um táxi. Ao voltar, a distância da casa diminuiu, até chegar a 0. Supondo que a pessoa voltou com velocidade constante, essa diminuição ocorreu de forma linear. Passado algum tempo, nesse intervalo de tempo em que a pessoa esperou o táxi, a distância de casa permaneceu constante e igual a 0.
O táxi me pegou na porta de casa e me deixou no escritório. A distância de casa aumentou novamente até a pessoa chegar ao escritório. Supondo a velocidade do táxi constante, o aumento ocorreu de forma linear. Portanto, a história que melhor se adapta ao gráfico é a alternativa B. Agora resolva a questão 5 da seção Hora de Estudos, da página 58. Beleza? Possivelmente você também já resolveu as atividades propostas na seção Atividades, páginas 44 a 46, e as atividades 11 a 15 do livro de atividades. Procure resolver, dentre essas, aquelas que você ainda não fez. Faça a trilha, conceito de funções, gráficos de uma função, disponíveis no positivo on. Releia o conteúdo apresentado das páginas 46 a 49. Sobre esse assunto, preencha o 4º ao 8º item da seção. Organize as ideias na página 57. Observe a resolução das atividades 4 e 5 da página 51. Se cada escola tiver uma quantidade diferente de professores, a função é injetora. Se pelo menos 2 escolas tiverem a mesma quantidade de professores, a função não é injetora. A cada quantidade de professores está associada pelo menos uma escola. Portanto, a função é sobrejetora, podendo ou não ser injetora, ou seja, pode ou não ser bijetora. Agora, em relação à questão 5. A função f é injetiva e sobrejetiva, e, portanto, bijetiva. A função g não é injetiva, pois existem valores distintos de x com a mesma imagem. No entanto, é sobjetiva. A função h também não é injetiva, pois existem valores de x com a mesma imagem, nem sobjetiva, pois o conjunto imagem é diferente do contradomínio fechado para P e fechado para Q. Agora, resolva as demais atividades da seção Atividades, páginas 50 e 51, caso você ainda não tenha feito. Se houver alguma atividade dentre as do número 16 a 24 do livro de atividades, página 26 a 28, que você ainda não resolveu, procure resolver agora. Releia o conteúdo apresentado na página 52 e observe a resolução da atividade 7 da página 53. Veja as funções f e função g. A função f, o nosso domínio são os reais e o contradomínio também reais. A função g, o nosso domínio corresponde aos reais e o contradomínio também corresponde aos reais. Definidas a função f por 2x mais 3 e a função g como sendo 3x mais m. Observe que ele está fazendo uma composição de funções onde ele quer saber qual é a função de f de m. Vejam que à minha esquerda nós temos que essa composição, a f depende da função g. Já à nossa direita da igualdade, a função g está dependendo da função f. Quando se faz a substituição da nossa função g dentro da função f, que fica à nossa esquerda, nós podemos trabalhar da seguinte forma. Vai ficar 2 que multiplica 3x mais m mais 3. Já à nossa direita, a nossa função g depende da função f, nós vamos substituir a função f dentro da nossa função g, onde vamos ter 3 que multiplica 2x mais 3 mais m. Quando resolvido a nossa equação, nós temos então que o nosso m corresponde a 6. Como ele quer saber o f de m, então vamos pegar esse 6 e substituir na primeira função f. Fazendo isso então, teremos 2 que multiplica 6 mais 3 que corresponde a 15. Agora, resolva as demais atividades da seção Atividades, página 53. E as atividades 25 a 34 do livro de atividades, página 28 a 30, caso você ainda não tenha feito. Releia o conteúdo apresentado nas páginas 54 e 55. Sobre esse assunto, preencha os 2 últimos itens da seção. Organize as ideias da página 57. Resolva as atividades 6 e 7 da seção Hora de Estudos da página 58. Possivelmente você já resolveu as atividades
propostas na seção Atividades da página 55 a 57. Procure resolver aquelas que você ainda não fez. Faça o mesmo para as atividades 35 a 39 do livro de atividades, página 31 e 32. É importante que você lembre que uma função, para ser invertível, deve ser bijetora. Guarde isso não apenas para o estudo presente, mas também para momentos posteriores em que você aprenderá a relacionar outras funções que serão estudadas. Observe agora algumas atividades resolvidas sobre o assunto visto nesse capítulo. Para fixar os conhecimentos adquiridos, você pode ler o resumo que está nas páginas 18, 19 e 20 do livro de atividades e finalizar o capítulo fazendo a trilha. Características de funções, função composta, função inversa, disponíveis no positivo 1.